Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast CCM Conecta. Hoje estamos aqui com o Dr. Flávio Quilic e vamos discutir um pouquinho sobre, e para entender se de fato o nosso aparelho digestivo pode ser considerado o segundo cérebro. Bom, para quem não sabe, o nosso convidado é médico gastroenterologia, professor titular de gastroenterologia e ex-presidente da SOBEG, da Federação Brasileira de Gastroenterologia. É muito gastro, né, doutor Flávio? Seja bem-vindo. É verdade. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer grande estar aqui com vocês, ainda mais com esse projeto da CCM que eu acho extraordinário, especialmente porque ele leva assuntos não só para o médico, mas também para o leigo, e nós vamos tentar falar numa linguagem que todos vão captar. Eu espero que sim. Eu queria assim limitar um pouco e não falar em trato digestivo e cérebro, mas o que mais está em voga, não é? É o intestino e o cérebro. Então, o que acontece? O intestino é mesmo um segundo cérebro? Então, essa foi uma questão feita por quê? Porque por muitos anos o intestino era o esgoto, certo? Você para pensar, você faz a digestão, aí uma parte do intestino está absorvendo essa alimentação, depois eram resíduos, até formar as fezes e sair. Então ele era desconsiderado, entendeu? Ele não era nada. E de repente os estudos foram focando os intestinos, não é? Especialmente o cólon, e foi visto que ele não era um coadjuvante da digestão. Ele era importante na digestão, na absorção de alimentos, mas ele também tinha uma relação, certo? Uma interação com o cérebro. E aí se descobriu mais. Ele é o único órgão do nosso corpo, né? De todo o ser humano, é o único órgão que consegue ter algumas atividades independente do cérebro. Por quê? Porque ele tem 10% dos neurônios que o cérebro tem. Ele tem cerca de 100 milhões de neurônios. No intestino. No intestino. Então, ele tem, se você comparar o cérebro e o intestino tem 10% dos neurônios, tá? Numericamente. Sim. Comparado com o cérebro. E nenhum outro órgão tem isso. Então, ele consegue tomar atitudes, decisões, independente do cérebro. Não, mas agora tu me chocou. É verdade? Por que te chocou? Porque eu nunca imaginei que um órgão... Se eu cortar o intestino ali, ele sai caminhando? Não, você está exagerando. A ideia, eu acho, do tema era exatamente para você ficar preocupado e aí atrair a atenção dos outros. Exatamente. Tá? Era essa a ideia. E interessante você comentar isso, porque realmente não se sabia. Ele era o final da digestão. Quando que descobriram isso a primeira vez? Ou... Não foi uma descoberta, mas foi um caminhar de conhecimento, entendeu? Aí os estudos foram focando várias atividades e foram estudando e vendo que realmente tem um sistema nervoso entérico, que é uma sigla que é igual ao sistema nervoso central. Isso não era do nada. E será que esses 100 milhões de neurônios não tinha nenhuma função específica? Por que tinha tanto? Aí foi visto que é para que o intestino possa ter algumas atividades, contrações, sensações, dor ou coisa desse tipo, que ele mesmo resolve. Ele não precisa estar conversando com o cérebro. E aí é que se criou essa interação, que inclusive é muito chamada de eixo cérebro-intestino, né? Porque o cérebro dá condutas para o intestino, mas o intestino dá informações e condutas para o cérebro. Aí você tinha até feito uma pergunta, existe mesmo essa situação, né, da pessoa que tem um problema de intestino ficar de mau humor, certo? Isso tem uma relação muito grande. Isso foi caminhando, então aí veio aquela grande notícia, isso saiu em grandes revistas, inclusive foi capa de uma revista, mostrando o intestino segundo o cérebro. Isso chama muito a atenção. E chamou muito a atenção para o estudo do intestino de um modo geral. E aí, o que foi visto? Que, na realidade, essa interação entre intestino e cérebro, né, passava por uma fase intermediária, que é a microbiota intestinal.
Então, só para dar uma comentada, o que é microbiota? Por Microbiota são as bactérias que nós temos em todo o nosso corpo. Na pele tem bactérias, no pulmão tem bactérias, no trato respiratório, digestivo e intestinal. E pelo pH, que é muito bom, pH porque pode ser muito ácido, como no estômago, então são poucas as bactérias, como Helicobacter pylori. No delgado, o pH é um pouquinho mais básico, tem outro tanto de bactéria um pouco mais, mas no intestino grosso, né, no cólon, a área que foi, vamos dizer assim, o ideal para as bactérias. Por quê? Porque o pH é neutro e tem comida, que são as fezes. E aí há uma população de inúmeras bactérias, eu vou citar um número, 70 trilhões de bactérias moram no nosso intestino Tem grosso. um universo dentro da nossa barriga. É enorme, enorme, tá? Então, o que acontece com isso? Isso tinha que ter uma razão e começou a ser estudado. Então, só para entender, hoje se fala em microbiota, agora a gente define intestinal, porque ele podia ser de pele, podia ser da parte ginecológica. Então, a microbiota intestinal é que eu estou me referindo, basicamente, a do cólon, com essa quantidade enorme de bactérias que tem uma ação muito positiva. A maioria são bactérias boas, mas tem as bactérias ruins. E esse equilíbrio é importante. Então, voltando, hoje nós temos o intestino, ele é modulado pela essa microbiota, certo? Então, a microbiota interage com o sistema nervoso do intestino, desses milhões de neurônios que ali tem, eles se conversam. Essa microbiota controla a defesa do intestino, porque se você imaginar, a gente pensa, qual é a área mais exposta que o ser humano tem? A gente vai pensar a pele. A gente pode ser agredido, tem bactéria. Não! Ela não se compara ao tamanho do intestino. Porque o intestino, se você medir de ponta a ponta, da boca ao ânus, tem aí uns 9, 10 metros. Mas não é a realidade, porque quando você estica, como a mucosa é toda, ela chega só o intestino delgado. Se você esticar, tem 100 metros quadrados, é uma quadra de tênis. Nossa. Então... Sim, porque daí se aumenta a área de contato, então... Exato, porque o intestino, ele tem velocidades, microvelocidades, e aí essas velocidades sobre velocidades, na hora que você estica, é um absurdo. Então, a maior área que tem comunicação com o meio externo são os intestinos. E ali é muito importante a nossa defesa, porque você come coisas boas, ruins, e ele tem que controlar. Então, a microbiota passou a ser muito estudada nessa interação, nessa história do segundo cérebro. E foi visto que ela é muito importante, ou eu diria para você fundamental. Só para você ter uma ideia, outra coisa que pode te chamar a atenção, se você esterilizar o indivíduo, certo? Tirar todas as fezes, tá? Deixar sem nada, ele não sobrevive. Ele não sobrevive, eu não vou te dizer em tempo, talvez uma semana, ou talvez até menos. Por quê? Porque ele, sem as bactérias, ele não consegue fazer a maioria da absorção dos alimentos, quase a totalidade. Ele perde a defesa, ele perde o diálogo com o cérebro. Tá? Então, isso é impossível. E aí, você vai dizer assim, e como é que não se sabia isso? Porque as bactérias, esse mundo de bactérias, como você falou, né? Um universo que nós temos aí dentro, ela é diferente para cada um de nós. Ela, eu diria para você, ela é como uma digital, cada um tem a sua. Mas existe um padrão, certo? Um grande padrão. E por que não se conhecia, não se estudava isso tudo? Porque essas bactérias não sobreviviam fora do intestino. Então, a gente não tinha meio de culturas corretos para fazer essa avaliação. E aí, os estudos são mais recentes. Com a genética e os estudos biogenéticos, você passou a poder identificar mais de 1000 espécies de bactérias no nosso intestino, que ficam num equilíbrio e que mantêm a nossa saúde. Então, essas bactérias são fundamentais para a nossa saúde. Eu tenho muitas perguntas
que eu tô curioso para Vamos lá, então. para te fazer. A gente poderia, com isso que tu falou, pensar que tem um tipo de alimento que pode me deixar mais irritado ou algum tipo de alimento que pode nos deixar mais relaxado? Tem alguma coisa em relação a isso ou não? Alimento especificamente, não. O que tem é, por exemplo, bem estudado, são duas coisas. A primeira é especificamente do paciente que tem prisão de ventre, é o paciente constipado. O doente, olha, o paciente, porque ele é um indivíduo, isso não é uma doença, de um modo geral. Então, o paciente constipado, ele tem, quando está assim, ele tem gases, ele tem um incômodo, e isso transforma numa situação de depressão, ansiedade. Vem daí a frase enfesado. Que ele tá com fezes. É enfesado, é o jeito enfesado. Tá? Mas isso foi visto que, na realidade, é porque ele tem um tipo de microbiota, tá? Que não é a ideal. E essa microbiota, então, torna o intestino com um funcionamento muito mais lento e isso trazendo um mau humor. E já se sabe qual é a bactéria. Olha o nome estranho. Bifidobacterium é um grupo de bactérias que são muito positivas. Junto com os lactobacilos, são as duas principais bactérias nesse 70 trilhões aí. E os bifidobactérios, até se diz que tem agora probióticos ou psicobióticos. Certo? São bactérias que você pode usar no seu dia a dia como probióticos, que são que alteram esse diálogo intestino-cérebro, melhorando o humor, tirando a ansiedade. É uma coisa extraordinária. Tá logo que está no início. E tem uma coisa que é fantástica, né? A gente perceber. Eu percebo isso muito pessoalmente, assim. Como às vezes eu acho que eu não tô nervosa, eu acho que eu não tô estressada, mas o meu intestino me diz que eu tô. Então, se eu vou viajar, por exemplo, eu já estou fora de casa, eu tô num ambiente que não é o meu banheiro, tranquilamente, às vezes eu fico assim, alguns dias sem ir ao banheiro. E é uma coisa que eu particularmente não sinto incômodo, não chego a ficar a sentir esse incômodo, mas me chama muito a atenção, né? Como afeta diretamente o nosso funcionamento. E para quem está nos ouvindo, uma coisa mais simples. Você está dirigindo o carro e o carro derrapa ou alguém entra na sua frente e você leva aquele susto. Não raro, a pessoa tem uma cólica. Não raro, isso mexe com o intestino. Então, essa interação, veja, o cérebro se assustou e, de repente, você tem um reflexo lá no intestino. Isso tem vários exemplos que eu poderia dar, mas isso fica claro numa coisa mais simples. E você falou uma mais, vamos dizer assim, um pouco mais elaborada, mas que é uma realidade, especialmente nas mulheres. E você sabia, já que nós estamos falando disso, que a constipação intestinal é 4 vezes ou 3 vezes mais frequente na mulher do que no homem? Meu Deus. Mas nós não vamos entrar em constipação, porque senão nós vamos sair do rumo. Exato. Agora, olha só. Olha a pergunta que eu vou te fazer, que é um pouco horrível. Mas, se eu trocasse o meu cocô com o teu, e tu ficasse com o meu cocô e eu ficasse com o teu, eu ia ficar mais parecido contigo? Isso é um pouco difícil te dizer, porque nós ainda não chegamos a esse ponto. Nós sabemos algumas coisas nesse sentido. Eu vou te dar um exemplo do autismo, uma doença definida, uma doença neurológica do cérebro e é de comportamental. Tá? Se sabe hoje que ela está diretamente relacionada à microbiota da criança. E os estudos estão bastante avançados. E aí a ideia disto, do transplante de fezes de uma pessoa que tem uma atividade normal, certo? Não tem o padrão de autismo, com o autista.
Então, você colocaria as fezes de uma pessoa considerada com atuação normal, pode ser da mãe, do pai, da avó, isso não teria problema? E aí, isso você pode fazer com transplante, ou você pode fazer até com cápsulas de fezes que já existem. Você não precisa fazer o transplante, você toma a cápsula. Só cuidado para não morder a cápsula, mas vai tudo bem, engoliu, vai bem. Aí o que acontece? Essas crianças reagem, tá? E melhoram do autismo. Então, estudos vêm sendo feitos, por isso deu assim, dá assim uma esperança, não digo grande, mas uma boa esperança às famílias que têm um autista, tá? Que é uma doença hoje, uma doença nova, porque se você pensar há 100 anos, ela não existia, ou praticamente não era falada, e isso não era porque não era diagnosticada. Isso tem muito com a mudança que nós fizemos da nossa qualidade de vida, do que comemos, do que fazemos e tudo mais. Nós não vamos entrar nisso. Eu só queria chamar a atenção que isso é um fato importantíssimo para mudar o comportamento. Agora, isso se chega a esse ponto, Fred, é mais difícil de dizer. Até agora não se sabe. Agora, como eu sou uma pessoa de péssimo humor, eu não ia achar que valeria a pena você fazer essa troca. Talvez eu ficasse com o seu, mas eu não ia passar o meu para você. Como é que... Eu adorei agora que tem uma pílula de cocô, então. Chama cápsula de cocô. O que se fazia? Há alguns anos foi visto a importância para algumas doenças que têm um padrão de microbiota conhecido, certo? Esse é um padrão anormal, então nós sabemos qual é o padrão normal e foi mapeado, foram mapeadas várias doenças e o doente que tem doença X, eu não vou citar para não chamar atenção, porque tem uma doença X, ele tem uma microbiota diferente do normal e diferente dos outros que têm outros tipos de doença, ok? Então, nós chamamos isso de assinatura da doença. Hoje nós temos uma assinatura da doença X, tá? É aquele padrão. Então, se você fizer um mapeamento genético da sua microbiota intestinal, que é fácil, tá? Você colhe uma pequena quantidade de fezes, manda para o laboratório que faz isso. Hoje já tem laboratório no Brasil que faz aqui, não precisa mandar para os Estados Unidos, não é caro. E você mapeia a microbiota daquele indivíduo. E você vai ver se ele tem tendência para ser tem mais constipado, mais diarreico, mais a doença X, Y. Então, hoje nós sabemos que várias doenças têm essa assinatura. Tá? Então, quando você pega as fezes de uma pessoa normal e transporta, faz o transplante, que se chama, dessas fezes para o paciente, não é? Com aquela doença X, essas fezes do indivíduo normal, ela tem a capacidade de mudar a microbiota desse indivíduo, estimulando a microbiota, que é um padrão único, para mudar para um padrão mais saudável. Vai ser ele mesmo que vai fazer, certo? Mas isso vai acontecer. E várias doenças têm acontecido. Tá? Então, isso foi um grande achado. Mas para não ter que fazer o transplante, hoje é feito em cápsula. Ele é colocado em cápsula, o cocô, e você toma uma média de 30 cápsulas, faz um transplante. E essa cápsula não abre no estômago. Ela tem uma cobertura simples, que ela vai, pelo pH, só abrir perto do intestino grosso. Então, funciona muito bem. Então, em vez de você ter que internar o paciente, certo? Fazer uma colonoscopia para pôr as fezes de uma pessoa normal e tal coisa, você já tem banco de fezes. Nos Estados Unidos tem vários lugares que já tem banco de fezes. Tem fezes e fezes em cápsula. Tá, mas aí, a cápsula que tu vai tomar foi uma fezes, um cocô feito para ti? Não. É bom para ti? Não. Você separa, como eu te disse, tem o paciente, né? O indivíduo que tem a microbiota normal. Se esse indivíduo não tem nenhuma doença e você faz uma bateria de exames, porque tem algumas doenças que podem ser adquiridas pelas fezes, por exemplo, hepatites. Então, você tem que saber que esse indivíduo não tem nada. Você sabe que esse indivíduo não tomou antibiótico nos últimos 3 meses, não teve diarreia nos últimos 3 meses. Então, esse é o indivíduo considerado com as fezes, sendo um indivíduo de fezes normal. Essas fezes normais, ele doa e elas são
coadas e guardadas. Isso é batido em soro. Você guarda essas fezes em recipientes, que pode ser in natura ou em cápsula. É tipo doar sangue. Doar sangue, só que agora nós vamos doar cocô, certo? Nos Estados Unidos até pagam. Como é que Sabia? É feita a doação? Bem, nos Estados Unidos tem um programa Open, é a Open Jam, alguma coisa nesse tipo, eu não lembro. É uma organização sem fins lucrativos e eles pagam por cada quantidade de cocô que o indivíduo entrega. Ele até paga, eu não me lembro, mas era $15 mais ou menos por isso. Tem gente que vive disso. Um cara que vai ao banheiro 3 vezes e é sadio, ele vive disso. Ele não precisa mais trabalhar. Olha aí, tranquilamente. Empreendedores do Brasil, fiquem atentos. No Brasil ainda nós não chegamos a esse ponto. Por quê? O Brasil tem uma carência em pesquisas bem avançadas. Então, nós fazemos mais pesquisa clínica e tudo mais, isso é bastante feito no Brasil. Mas essas estão restritas a centros universitários. E esses centros estão pesquisando muito com esse transplante e tudo mais. E a gente está aprendendo através desse contato com eles. Chegou eu falei assim, naturalmente, mais de brincadeira, mas eu não sei o quão disseminado foi o transplante de fezes ou o transplante por cápsula, enfim. Sim, mas chama transplante de qualquer maneira, é mais fácil só. Sim, é uma coisa que é assim, se eu, de alguma maneira, eu preciso. É fácil... É inacreditável, Fred. Eu entendi. Vamos supor, eu tenho um paciente com uma doença específica, né? Ele tem uma colite pseudomembranosa, que é pelo Clostridium difficile. Eu estou falando tudo nome difícil, mas é uma colite grave, difícil de tratar, tá? Não é comum. Esse indivíduo tem que ter uma alteração ou ter tomado antibiótico que muda aquele equilíbrio que eu disse para você para manter as bactérias boas e ruins. E essa bactéria, quando prevalece, porque todos nós temos, mas quando ela prevalece, ela causa uma doença grave, que forma grandes feridas no intestino e tudo mais. Você tem que tratar com antibiótico. Ainda o padrão é tratar com antibiótico. Mas quando o paciente não responde ou tem tido recidivas, você deve usar o transplante. E, só para você ter uma ideia, em 1958, foi publicado um trabalho nos Estados Unidos e esse médico, ele tratou indivíduos. Naquela época nem antibiótico direito tinha, nós estamos falando de 1958, eram poucos os antibióticos. Ele tratou, eu não me lembro se foram 10 ou 12 pacientes com transplante de fezes, curando 90%, ou seja, de cada 10 que ele tratou, 9 estavam curados. Tá? Então, por exemplo, a Anvisa no Brasil autoriza para esses indivíduos, nessas circunstâncias, com esse protocolo, você pode fazer o transplante de fezes. Para as outras que ainda são em pesquisa, já nem tanto, tá? Não pode. Mas, por exemplo, o FDA já aprovou o estudo quase finalizando cápsulas de fezes com aquelas espécies específicas para uma doença, por exemplo, eu vou dar o nome agora dela, retocolite ulcerativa. Já tem, o FDA já aprovou. Então essas coisas são novas, mas são muito importantes porque é uma nova visão. Nós estamos indo para um novo parâmetro, um novo mundo. Nós abrimos uma porta enorme para novos conhecimentos nessa microbiota intestinal. Talvez algumas não vão dar em nada, mas outras poderão ser grandes auxiliares, né, para resolver problemas. Sabe o que eu estou achando mais legal desse episódio? É essa naturalidade de trazer o assunto. A gente está falando de cocô. Isso é que é a parte mais, para mim, é mais fantástica, mais genial desse episódio especificamente, que eu acho que também um pouco do compromisso que a gente tem aqui de quebrar esses tabus, né? Desmistificar o Exatamente. cocô. Não, eu não respondi o que ele falou, desculpa, eu falo demais, é verdade. O que acontece? Quando você indica para um paciente desse que está acamado, já tomou antibiótico, ele sabe que ele está mal, você fala, olha, eu acho que a sua chance é o transplante de fezes, sabe o que ele fala? Estou aí, doutor. Nunca nós tivemos um contato que o paciente falou, não, o que faz é o médico, fala, mas cocô,
a enfermeira ou o pessoal da UTI, geralmente esse paciente está mal nesse sentido. Então, é interessante que o doente sabe que você não está brincando. E isso não era uma situação de invencionice, nada disso. Né? Isso tem trabalhos mesmo. E por o ano de 2012 para 2013, um trabalho publicado multicêntrico na Europa mostrou essa diferença, porque esse estudo mostrou aquele primeiros casos lá em Nova York, certo? Para a doença Cursino difficile, essa médica que era ela trabalhava em UTI, intensivista, obrigado. Ela pegou vários centros e fez um estudo que foi monumental. Com esse parâmetro que eu disse a vocês, esse protocolo de um antibiótico não funcionou, está recorrente, você deve fazer, ela chegou a 95% de cura. Era tamanho a cura, quando você comparasse ele com aquele que continuava tomando antibiótico, que os controles, né, quando você faz pesquisa, isso é assim, você tem o controle da pesquisa, se a pesquisa está sendo correta ou coisa. Ele falou, não, para, porque a diferença é tamanha que não tem caminho, tem que usar em todos. E esse foi um divisor de águas para a gente começar a pensar mais seriamente e não achando que fosse alguma coisa assim escatológica. E essa questão que agora voltando para a questão das mulheres, que você comentou, de ter uma ocorrência muito maior, né, de constipação nas mulheres do que nos homens. Será que isso também não tem uma questão da própria mulher também ter um tabu de levar para o médico e dizer eu tenho um problema intestinal que me atrapalha e querer tratar isso efetivamente? Você está falando duas coisas que são reais. Na verdade, são três. Né? Vamos ver se eu lembro das três até chegar no fim, porque eu, como disse, falo demais. A primeira é constitucional. A mulher tem hormônios que alteram a serotonina para peristaltismo. Ela toma menos água, o corpo dela requer menos água. Então, a mulher, você pede para tomar 1 litro d'água, ela 2 copos, ela acha que já está afogando, entendeu? E ela tem um fator social. A mulher é treinada, não tanto o homem. O homem é relaxado, vai em banheiro e tudo, mas a mulher não. A mulher, ela é tratada já pela mãe, pela tia, pela avó. Olha, não use qualquer banheiro. Olha, e as fezes contaminam, as fezes isso. Então a mulher vai tendo um tabu. Ela não, às vezes ela não evacua fora de casa, ela só gosta do banheiro dela. Ela vai a um hotel, certo? Ela muda, vai no hotel que o banheiro é deslumbrante, melhor do que a casa dela, mas ela não consegue ir, ela está travada. Então, o que você falou é uma realidade, e especialmente nas mulheres, ocorrendo dessa forma. Olha, eu já me identifiquei, porque realmente isso é uma coisa, não chega a ser um incômodo para mim, não chega a ficar num ponto de incômodo, mas eu conheço várias mulheres que sofrem muito com isso. Nós fizemos um trabalho chamado SIM, foi publicado, né? E isso foi feito, é a saúde intestinal da mulher, SIM. Muito interessante, porque nós fizemos um estudo muito grande em mulheres que têm constipação. E nós vimos isso, fomos avaliar como isso interfere na qualidade de vida delas. Os resultados foram extraordinários. Interfere na relação pessoal, social, no trabalho. A sexual, inclusive, é incrível esses fatos. E você tem uma comprovação estatística. Esse estudo é muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, ainda voltando lá nos probióticos. Falou probiótico. Probióticos. Probiótico e pré-biótico, eu não sei. Desculpa a minha ignorância, tá? Eu não sei nada vamos lá, eu já te digo. Pré-biótico são um tipo de alimentos, como como é que eu vou te dizer assim? Cereais, alguns legumes, que são alimentos para aquelas bactérias boas, que são os probióticos. Ah, tá. Ok? Entendi. Então,
nós temos a associação a gente não chama isso de remédio. A Anvisa aprovou o probiótico, certo? Como um complemento alimentar. Então não é remédio, ok? E quando você coloca um pré-biótico, que vale a pena, certo? Com o probiótico, isso chama simbiótico. Então, o termo é simbiótico. A maioria dos produtos que nós temos no Brasil, que vende em farmácia, em supermercado e tudo mais, são simbióticos. Mas é mais fácil falar em probiótico porque todo mundo conhece mais. Então, o probiótico o que é? São bactérias boas que você complementa a pessoa. Então, isso seria interessante usar só para manter a qualidade de vida. Você se manter saudável. Porque essas bactérias são bactérias que são positivas e vão atuar de um modo positivo no seu intestino, naquela sua microbiota. Entendeu? Eu fico só pensando se eu não corro o risco de comprar, porque assim, se não é remédio, na minha cabeça ele é menos regulado, tá? De alguma forma. Se ele vende no supermercado, por exemplo. Aí eu vou poder comprar sem perguntar nada pra ninguém, eu não preciso ir no médico para comprar. Isso. Tem algum tipo, eu corro algum risco de comprar um que é ruim pra mim? Você só não poderia usar um probiótico, certo? Ou um transplante de fezes ou qualquer coisa desse tipo, se você tiver uma doença de imunidade. Você tem uma baixa imunidade e aí ninguém vai saber como é que você vai se comportar. Mas uma pessoa sadia, tá? Isso só pode usar o probiótico. As bactérias reconhecidamente positivas, boas. Então, esse risco, que eu saiba, é bem regulado e você não corre, tá? Mas tem muita gente que faz coalhada em casa. Eu não lembro o nome de uma kefir? Isso, muita gente faz o kefir em casa, que nada mais é o que? De lactobacilos. Nunca a minha tinha mãe ouvido falar faz, a minha nisso. mãe faz, a minha mãe faz. É um tipo de e ela coalhada. chama os bichinhos. Vou lavar os meus bichinhos. Isso. Então existem vários produtos, alguns. É um iogurte. É um tipo de iogurte, exatamente. Tá, mas como é que ele vai limpa? Não é pra fazer cocô e tal. Não. Não, é que para ele não, para tu continuar mantendo a cultura ali, tu tem que cuidar. Então bota o leite, repetindo, aí entendeu? Tem um procedimento, um ritual. Um procedimento, um ritual para você fazer a coalhada, certo? Uma coalhada, como é o iogurte, é um tipo de coalhada que para coalhar são algumas bactérias próprias. Este, por exemplo, é de lactobacilos. A coalhada, de modo geral, porque vem do leite. O lactobacilos é o mais frequente. O lactobacilos, como eu disse, é tão bom, certo? Como o bifidobactério. E já hoje, por exemplo, tem uma cepa, ou uma cepa, não sei qual é o certo, mas tem que é específico, que quando você toma uma cápsula com 10 bilhões dessa bactéria todo dia, essa bactéria, que é o Bifidobacterium lactis, não é o lactobacillus, é o Bifidobacterium lactis, a pessoa constipada passa a evacuar. Ele muda a microbiota, estimulando a evacuação. Então, são coisas extraordinárias, tá? A minha mãe me ofereceu, né, pra eu cuidar. Eu falei, não, mãe, pet eu já tenho a minha cachorra, não preciso mais dos bichinhos. Mas por muito tempo, ela me forneceu esse iogurte, então, ele é acidinho, assim, mas ele faz um bem danado, assim, é super bom. Porque, na realidade, você só está contribuindo com a saúde. Lógico, se tomar demais, pode até provocar uma diarreia, tá? Isso é muito difícil eu te dizer, mesmo porque, como vocês me pegaram desprevenido, ninguém está sabendo, mas é verdade, eu não pude ou não estava, nós não combinamos nada antes, eu não trouxe nada com papel não para trouxe dizer a colinha, assim, entendeu? Tá. Não teve O senhor colinha. não precisa de colinha nenhuma. É verdade? Já está dando uma aula para nós, uma verdadeira aula esse Foi a podcast. melhor conversa que eu tive sobre cocô na minha vida. Mas tudo bem. Ainda bem que foi conversa, né? Porque se você fosse falar que outra que foi sensacional, você estaria... Ia ser no mínimo estranho, né, doutor? Não, e eu não queria nem saber. Dr. Quillet, foi... é bom a gente ter uns episódios assim, a gente gravou um agora há pouco, que foi sobre a varíola dos símios. Macacos, isso.
Ele teve uns momentos mais tensos, assim, e tal. E você não riu desse jeito. Não. Com certeza Mas como não. você vai fazer uma coisa que ninguém ri? É uma aula chata. Não vou dizer que a dele Exatamente. foi, pelo amor de Não, Deus. não, mas não, é não duro foi chato, não de foi engolir. chato. É duro de engolir, porque você vai cansando, sabe? Mas a mesma coisa, eu já entendi. E aí você precisa pôr um pouco de dinamismo. Eu acho que pode ser que alguém que já até desligaram aí, mas tudo bem. Algum Olha, ficou. se desligou. Algum ficou. Se ficou, gostou. desligou Gostou. pra ir ao banheiro, a gente até perdoa. Já perdoa. Não tem E o problema. outro ficou porque gosta de saber de cocô. Isso, O Muito negócio bem, dele é muito bem. esse. É esse aí. Gente, muito obrigado, Larissa. Obrigado, Dr. Quilit. Foi muito Prazer, legal conversar contigo. prazer. Tava com saudade de ti. verdade. Larissa, nossos recados finais. Vamos lá, né? Então, para quem quer saber tudo sobre esse podcast, tem que seguir @CCM Grupo no Instagram. E também tem que seguir My Brain TV, que é a plataforma de neurociências do CCM. Para saber onde encontrar os podcasts, então, nós estamos no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e no canal do YouTube da CCM. Então, corre lá para não perder nada. Até a próxima! Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado. Foi um prazer.